Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da Binous, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binous. E agora, sem mais delongas, vamos pro nosso papo de hoje. Muito bom dia, pessoal! Estamos aqui com uma nova temporada e com várias novidades. A primeira delas é que a gente está aqui finalmente gravando presencial, né? Pela primeira vez de quase 2 anos de projeto já. E a gente tá indo pra segunda... pra segunda não, né? A nossa segunda... Olha lá, viu? Esse é o problema do... Esse é o problema do ao vivo, cara. Esse é o problema do ao vivo. A nossa segunda surpresa é que a gente tá falando agora, né? Nossa nova temporada vai falar sobre 12 habilidades comportamentais mais importantes para o mundo do trabalho. E são as 12 habilidades que a Binous está trabalhando, né, nesse momento. Mas 2 coisas não mudaram. Eu, Otávio Falcão, aqui como host, e Isabela Jabor. Muito bom. Por favor, editor, palmas para a Isabela. Muito obrigada. Muito bem-vinda, novamente. Que prazer voltar a fazer esse papo. Ainda mais nesse modelo aqui super especial. Tô muito animada. Tá bem, Isa? Presencialmente falando maravilhosa. Pois é, agora a gente pode né? Se ver, né? Se ver, se tocar, tá tudo certo. Agora tá bom demais. Muito bem. E hoje a gente tem o prazer de receber nossa primeira convidada presencial, Júlia Teixeira, editora. Agora capricha, hein? Capricha nas palmas. Muito Tudo bom, Júlia? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de ter sido convidada pra falar desse assunto que eu amo tanto e que tá tão presente na nossa vida cada vez mais e não tem como a gente fugir disso. Estamos aqui pra aprofundar. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, certo? Porém, antes da gente falar sobre isso, antes da Júlia contar pra gente o que ela veio falar, Júlia, fala um pouquinho de você. Claro. Se apresenta aqui pra gente. Bom, meu nome é Júlia Teixeira, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem como a inteligência emocional surgiu na minha vida. Trabalhei por mais de 10 anos no mercado corporativo, em agência de publicidade, mais especificamente na área de atendimento, que pra quem não sabe é uma área que você tem que lidar com muita pressão, com relacionamentos com o cliente, relacionamento interno, toda a parte de crises, né, da empresa passam por essa área. E ao longo da minha carreira eu fui entendendo que isso era meu ponto forte, né? Nos feedbacks dos meus gestores eu tinha essa definição, então, nossa, você tem muita inteligência emocional, dessa forma você consegue lidar bem com essa e essa situação. E eu fui me apropriando dessa questão, entendendo, me aprofundando o que era esse tal de inteligência emocional. Perfeito. E claro, em paralelo também, eu sempre estudei muito sobre autoconhecimento, fiz diversas vivências. Desde meus 20 anos, eu tinha esse hobby e essa sede por conhecimento interno. E eu achava que era algo muito natural, é como se você fosse fazer musculação todos os dias. E eu entendi que não, que isso era um gap mesmo na sociedade, que isso era um diferencial. E aí eu fui entendendo, eu fui ligando esses 2 pontos. Por que será que eu tinha tanta inteligência emocional? E eu fui entendendo de onde veio do autoconhecimento. Comecei a entender como lidar com as minhas emoções, como lidar com as situações. Perfeito. E claro, não posso deixar de falar da minha criação, porque vem dessa questão também da minha personalidade. E eu fui entendendo que inteligência emocional também é estudável, né? Então, com isso eu me formei em especialista em inteligência emocional, na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Hoje eu estou me pós-graduando em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. E faz 1 ano e pouco que eu resolvi fazer uma transição profissional, né? Porque eu falo que a carreira é só a vida. Então, vou na transição profissional. Perfeito. E trabalho hoje diretamente com desenvolvimento humano, desenvolvendo pessoas através das mentorias emocionais. E no corporativo também, com workshops, aulas práticas, trazendo cada vez mais essa consciência emocional para o dia a dia e para a vida das pessoas e, claramente, para as empresas, né?
Gente, olha esse currículo. Só tudo isso. Pouca coisa. E sigo aprendendo até o final, né? Não tem uma chegada. Será que a gente tá com a pessoa certa para falar sobre esse assunto? Vamos descobrir. Muito bom, Ju. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Obrigada pelo nosso convite, né? De estar inaugurando essa nova temporada, né? Que a gente tá super animado para falar dessas habilidades. E não podia começar com outra, né? Acho que é importante falar que na Binose Neot a gente trabalha com 3 eixos comportamentais. O primeiro deles é o socioemocional. Então, né, a gente tá começando o papo por isso, porque a gente precisa começar de dentro para fora, né? Essa reflexão sobre as nossas habilidades, sobre os nossos gaps, né? O autoconhecimento, a gente vai falar muito, imagino, sobre isso. E o segundo é o eixo de gestão, né? Quando, então, a gente tem habilidades ali que a gente já começa a se relacionar com o meio, com o próximo, né? Com o seu time, enfim, mas pro resto da vida também, né? Não só no lado profissional, a gente precisa de habilidades que a gente trabalha aqui. E o terceiro eixo, o eixo de inovação, né? A gente está falando aí de futuro do trabalho, a gente está falando de, né, inovação pura, quando a gente pensa em muito serviço, né? E a inovação faz parte disso, dessa transformação que a gente está vivendo. Então, a gente fecha com esse terceiro eixo. Então, essa temporada, a gente vai falar muito sobre cada uma dessas habilidades. Maravilhoso. Então, começando com o pé direito, com essa convidada incrível. Sério aqui, a conversa vai ser séria. Muito bom. Então, vamos lá. Então, Júlia, pra gente começar a conversa de fato, o que é inteligência emocional? O que é esse conceito, né? Quando a gente fala sobre isso, que a gente tá falando do quê? Quando você estava falando sobre as habilidades que vocês vão trabalhar, tudo isso que você falou faz parte da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é um guarda-chuva, né? É uma habilidade de como você consegue perceber suas emoções, como você consegue ter essa capacidade de gerenciá-las e, com isso, entender o outro. Entender como gerir as pessoas. A gestão das emoções é muito mais do que você entender o que você está sentindo, mas entender o que fazer com isso. E a partir disso, o que isso está querendo te mostrar? Toda emoção é um guia, é como se fosse um mapa. Sim. Se você está sentindo alguma coisa, se você está sentindo medo, raiva, tristeza, que são tem 5 emoções básicas aí, mais primitivas, que são vitais. Desde Darwin já falava disso, e aí ao longo dos anos a gente foi entendendo que isso era muito mais do que uma sobrevivência, era uma questão de você conseguir ter melhores relacionamentos, ter melhor qualidade de vida, conseguir ter mais equilíbrio na sua vida. Inúmeras qualidades que ao longo de hoje eu vou citar para não ficar tudo numa coisa só, mas que a inteligência emocional faz com que você se transforme num melhor ser humano, né? Perfeito. Eu acho que esse é o principal fator. Nossa, você falou, quando você foi definir, né? Eu adoro quando realmente as pessoas definem, quem sabe, sabe. E não usa a palavra controle. Sim, né? total. Porque tem muita gente que acha que inteligência emocional é você controlar suas emoções. Putz, e quando a pessoa fala isso, eu já falo. Nível básico. Não sabe. Porque não é controlar, né? Não é uma questão de, não, eu vou controlar aqui e não vou reagir. Não é isso. É como você falou, né? É conhecer, é compreender, né? Gerenciar e entender o que realmente você está sentindo para daí agir de determinada forma, né? Total. E não controlar ou suprimir. Tem um pouco esse mito, Total, né? é isso que eu falo muito. Não é suprimir as emoções, porque a partir do momento que tudo que você suprime, tudo que você nega, aquilo vai potencializando. E eu digo que são os lixinhos emocionais. E você vai acumulando, e essa toxina vai entrando no seu sistema de alguma forma que você vai explodir, você vai ter alguma resposta emocional diferente do que aquela situação. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô gravando aqui o podcast com vocês, eu sinto um nervosismo por estar aqui, e aí vem um medo. E eu entendo, bom, tô sentindo medo. Esse medo é real? Esse medo é pra me proteger de alguma coisa? Ou ele quer me paralisar? Porque o meu corpo, ele tá sentindo, né, a parte mais primitiva, que isso é uma ameaça porque eu tô saindo da minha zona de conforto. É algo que o meu cérebro não tá acostumado. Então, ele vai falar, pera lá, alerta, alerta, alerta. Cuidado, cuidado. E aí, com o meu racional, com a minha inteligência emocional, eu vou trazer fatos. Bom, a partir disso, o que eu vou ganhar com isso? Vai ser bom pra mim? Eu tô me expondo, mas isso vai trazer benefícios? Não é uma ameaça, eu não preciso fugir, eu posso enfrentar. Então, olha dessa forma, eu consegui perceber o que eu tô sentindo, tô conseguindo usar essa emoção a meu favor, porque a diferença do medo, né, a diferença da coragem
e do medo é a ação, simplesmente. Perfeito. Porque quando você tem o medo, o seu sistema ele libera substâncias de adrenalina, de cortisol, que é do estresse, tudo isso para te proteger. Antigamente a gente tinha que fugir do leão, né, do tigre, enfim, dos animais. Hoje a gente usa o medo também quando a gente tá na rua escura e você vê que tem alguém atrás de você. O que você vai fazer? Você vai atravessar a rua, você vai entrar num prédio, para você entender que aquele medo é para sua sobrevivência. Mas quando a gente não consegue distinguir disso, a gente acaba se sabotando em situações. Inclusive, vou trazer um dado aqui muito impressionante. Tem uma pesquisa na Inglaterra que fizeram que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Aí você fala, caramba, como assim? Né? Não é possível. E claro, se você for mais a fundo, você vê que não é só a questão de falar. Se eu chegar no espelho e falar, todo mundo vai falar. Sim. Você tá você sozinho ali, você vai conseguir. Não vai ser isso que vai te paralisar. Mas o que isso representa? É o medo de ser julgado, é o medo das pessoas vão pensar de você, é o medo de errar. O medo de errar é um dos principais medos que existem e acho que as empresas estão desmistificando, né? Entendendo que o erro traz o acerto, o futuro e tudo mais. Mas é impressionante como isso pode paralisar e fazer com que você não consiga se desenvolver na sua vida pessoal, na sua carreira, em qualquer situação, porque você não conseguiu localizar isso de forma racional e agiu simplesmente pela emoção. Então, a parte do cérebro que tem essa parte emocional é a amígdala. E a primeira coisa que vem, então, quando você sente uma emoção, né? Então, você tem uma emoção. Isso vai pra amígdala. E a amígdala, só lembrando, né? A amígala que tá no cérebro, não cérebro. a amígala que tá Não na é essa garganta, daqui. né? São duas amígdalas Vai ter diferentes. gente que vai pensar, mas eu tirei a Eu amígdala. tirei agora, eu não sinto mais medo. Eu não tenho mais nenhuma emoção. Não tenho mais nenhuma emoção. Um psicopata. Não, mas exatamente, é uma área do cérebro que é responsável pela parte emocional. E aí o que acontece? Quando você sente, ela ativa essa parte. E se você não espera esses 6 segundos para não acontecer, né, o sequestro da amígdala, você age emocionalmente. Perfeito. Quando você espera, você vai para a parte racional, que é o neocórtex, que é a parte que é responsável por você pensar. Que é essa parte que eu falei, bom, deixa eu pensar, esse medo aqui é real ou não é? Eu vou me desenvolver fazendo um podcast aqui, me expondo? Sim. Com certeza. Então, daí eu consigo usar isso a meu favor. Então, toda emoção quer dizer algo. Não ignore, não é bobeira, use isso a seu favor. E pessoas que não têm inteligência emocional ou têm uma inteligência emocional mais baixa são pessoas que, de fato, ela não consegue esperar. Aquela história da nossa avós, né? Espera, conta, respira até 10. Isso tem a ver com neurociência, na verdade. Sabedoria real, né? Não é história, né? Não é história. Então, é importante entender essa parte estrutural bem simples do cérebro, mas para entender que o racional tá aí para nos ajudar. Perfeito. E você tava falando de medo, eu fiquei pensando, antigamente a gente tinha medos reais, né? Quando você fala reais, de medos concretos, né? Perigos físicos. Exato. Cada vez mais a gente está vivendo num contexto onde os perigos são perigos situacionais, né? É isso que você falou, né? O problema não é eu falar em público, né? O problema é o que as pessoas vão pensar de mim. Então, é o valor, né? O significado que a gente está atrelando aquilo. Total. É que está gerando aquela sensação, né? Aquele sentimento. Esse é um ponto importante que eu duvido agora. Diferença entre sensação e sentimento, né? Porque você falou, cara, eu tô sentindo, é real. Como que alguém consegue distinguir, assim, não, cara, isso é uma sensação, isso é um sentimento, né? Coisa do medo e, sei lá, de repente um taquicardia, respiração ofegante. Qual que é a diferença? Muito legal essa Técnica, pergunta. assim. E até botando mais uma, emoção também. Sentimento, emoção, sensação. Isso. O que é o quê? Eu dividiria em 2 partes, assim. A emoção e o sentimento. Porque a sensação vem com o sentimento, digamos que entra na mesma caixinha. A emoção é algo vital, você não tem... você simplesmente sente, né? Você tem a emoção, ela vem. Então, o medo veio. Vamos dizer que a emoção vem na parte da amígdala. O neocórtex é racional, que é o sentimento. Então, a partir dessa emoção, por algum motivo, você vai sentir algo. Então, Perfeito. vamos dizer, eu tô com medo de falar em público. O medo veio, aquele cortisol, aquela adrenalina, tô sentindo aquilo é uma emoção. O que eu faço com aquilo? O sentimento de rejeição? Isso já vai para uma parte que, por algum motivo, você fez uma associação com alguma experiência que você já viveu, algum comportamento que você já teve. Então, você passa por essa matriz da vida, que a gente chama,
quando você... Vou voltar um pouquinho, então. Na sua infância, né? Do 0 aos 7 anos é quando você desenvolve essa parte límbica do cérebro, que é a parte perfeito. emocional. E você absorve muita coisa, né? Aquela coisa da criança que é uma esponjinha. Né? E é aí que você aprende muita coisa. De todo o aprendizado, né? Você consegue aprender diversas línguas e a escovar o dente, a falar, tudo que envolve o nosso dia a dia. Acontece que a gente também aprende crenças, padrões e situações e vira automático. Então, se algum motivo, algum momento alguém falou, olha, você é péssima em cantar. E Vira aí uma você verdade, né? já sentiu... Qual foi a emoção? Tristeza, medo. Aquilo gerou o quê? Um pensamento. Esse pensamento veio de, nossa, eu não sei cantar. E aí isso gera o quê? Um padrão. Eu sou péssima cantora. Qual o comportamento no seu futuro e naquele momento? Nunca mais eu vou cantar. Corta, depois de 20 anos, você tá lá no happy hour da empresa. Vai pro karaokê, vai no jamais, karaokê. nunca eu vou subir lá, né? Alguém fala, vamos cantar, Otávio? Aí você fala, não, Jamais. nem a pau, eu não sei cantar. Mas você gosta. Não, mas eu não sei. E você nem sabe por quê, de onde você está tirando isso. Entendi. Ficou gravado, então... Isso também funciona, por exemplo, um reforço positivo. Né? Esse, Total. no caso, um reforço negativo, mas também um reforço Total. positivo funciona bem. Total. Se alguém vir e falar assim, cara, Otávio, você é um ótimo cantor, mas assim, tecnicamente eu sou um péssimo cantor. Eu vou realmente acreditar que... E você acaba desenvolvendo isso. Isso aconteceu, Terror, né, Otti? não, Isso terror aconteceu, fala o pra terror do gente. karaokê, cara, não. Né? Mas se você Perfeito. gosta, por que você não conseguiu agir daquela forma? Tudo Certo. vem dessa parte que a gente às vezes não entende, que é o nosso inconsciente. Então, a emoção é algo que você simplesmente... ela vem, é algo vital. O sentimento é o que você... É a sua interpretação daquela emoção. Perfeito. Legal. Então, aí você consegue... tudo na vida não é o fato, é o significado que você dá. Isso eu trabalho muito nas mentorias, assim, é impressionante. Perfeito. Não é a mãe, ela saiu pra trabalhar, aí você se sente abandonado. O outro irmão não, entende que não. Tipo, entendeu que era só o motivo, o que ele né? sentiu, abandonado? Não, é o que Perfeito. ele sentiu. Então, o sentimento é algo muito importante pra gente olhar como é a forma que você pensa, né? São os comportamentos que levaram aquele pensamento. Legal. E vai editar a sua vida. Por isso que é Perfeito. importante a gente cuidar muito dos nossos pensamentos e usar nosso racional para conseguir guiá-los, né? Não, isso é ótimo, né? Você falando de... Cara, você precisa entender o que vem e depois como que eu significo isso. Cara, é quase um game change total, né? Total. Muda muito completamente a relação, né? Como que eu me relaciono com isso. Cara, como que isso... essa habilidade de reconhecer e saber como eu interpreto, ou como que eu significo e de repente até ressignificar, como que você vê isso acontecendo hoje com as empresas, né? Como que a gente como profissional, por que está sendo tão importante eu ter esse tipo de habilidade? Exato. Sim. Só voltando um ponto que eu acho importante falar, me perguntam muito se você já nasce com a inteligência emocional. Legal. Ótimo. Legal. Né? Porque, Ótimo desmistificar isso. Porque, nossa, você já nasce. Então, você tem ou não tem? Paciência, né? Eu vou deixar isso Passou pra outra na vida. fila da inteligência emocional ou não? Passou, Né? beleza, senão... E existem estudos que mostram que uma parte é genético, como tudo na vida. Você saber jogar bola, você pode treinar e ser um ótimo jogador. Como você pode treinar e já ter o dom de saber lidar com a bola, né? Perfeito. Então, tem essa questão. Tem a questão externa, sim, da criação. Né, de como foi sua criação, seus pais Perfeito. lidaram com essas situações. Mas uma ótima notícia é que todos podem, devem e precisam desenvolver essa inteligência emocional através de competências que a gente vai falar ao longo Legal. do podcast. Então, visto que a gente pode desenvolver isso, e pensando um pouco no cenário que a gente vive hoje, qual que é o cenário do mundo? Trazendo essa sigla que foi falado muito depois da Guerra Fria, que é o VUCA, mas que hoje transformou no BANI, que é um cenário que é um mundo que é um mundo frágil, é um mundo ansioso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem dados já que mostram, na pandemia aumentou 80%, enquanto os outros países aumentaram 30%. Então, assim, continua cada vez mais crescendo essa ansiedade. É legal falar que ansiedade, a gente tá falando de excesso de futuro, né? Quando a pessoa Sim. vive muito a expectativa ali do futuro, que tem ansiedade boa e ansiedade ruim, né? Não é que ansiedade só por ansiedade é ruim, mas esse excesso de futuro e não a presença, né? Ali, Eu falo que é o medo do futuro, a ansiedade. Perfeito. A ansiedade vem do medo do futuro, de você não saber. Então, vem da emoção, medo, que traz um sentimento de ansiedade. Perfeito. Fazendo a ligação. E, sem dúvida, tudo que é nem um estresse, enfim, vários
sentimentos, quando é equilibrado, faz parte da nossa existência. Você vai ficar um pouco ansioso, faz parte disso, né? Então, agora, quando vira um transtorno, isso se torna um problema, assim, para a sociedade. Então, voltando no Bunny, então é um frágil, ansioso, não linear. Só você ver a pandemia, de repente, a gente tá ali achando que tá seguindo uma rota e não tem controle de nada, e chega uma pandemia, né? Como que a gente lida com isso? Imprevisível, então incompreensível. Perfeito. A gente vê, enfim, guerras acontecendo hoje em dia. Você fala, como assim, né? Com a Rússia, com a Ucrânia, enfim. Outras coisas que vão acontecendo. E como lidar com isso, com esse mundo? Com as competências emocionais. E aí que entra aqui as empresas e o mundo, na verdade. Eu digo que, eu falo empresas, mas na verdade as empresas são feitas de pessoas. Exato, As pessoas são exato. movidas de emoções. Então, se você não lida com as emoções, você não vai ter resultado, porque os resultados vêm das pessoas. Então, no fim, é uma grande... tudo tá ligado, não tem como tirar. Mas Perfeito. pensando na empresa, como que isso é importante? Tem vários dados de Harvard que mostram que os líderes... Não existe uma boa liderança sem inteligência emocional. Então, se você não trabalha essas competências, a liderança, ou ela não vai ser tão efetiva, ou uma liderança pode ser tóxica. E aí, então, é um assunto que... Alô, líderes, hein? Alô, líderes. Fica a dica. Atenção, esse ponto. A liderança tóxica, ela é impressionante o quanto ela afeta todo o time. Então, tem um dado que mostra que no Brasil, de 10 pessoas que pedem demissão, 8 são por causa do líder direto. Né? E as pessoas não se demitem por causa da empresa, é por causa da liderança imediata. Perfeito. Então, é importante trabalhar essas habilidades. E a habilidade de inteligência emocional são várias competências. Então, tem a competência de autoconhecimento, autogestão, adaptabilidade, empatia, gestão de conflitos. Bom, aí eu... Um leque enorme, né? Um portfólio enorme, gigantesco. mas eu acho que o principal... Ninguém disse que ia ser simples. Ninguém disse que... Até porque chama inteligência emocional. Então, inteligência já presume que tem bastante coisa. Exato, né? Não é que... Eu acho que as pessoas às vezes simplificam isso. Tipo, tenho inteligência, não tenho. Existe lá a inteligência que você vai lidando com cada vez mais com as competências e vai se aprofundando em cada uma, o que faz sentido. Mas a primeira e a mais importante, não tem como fugir, é o autoconhecimento. Legal. E aí tem vários estudos mesmo, não é achismo, mas como mostram que se você não olha pra dentro, se você não sabe lidar com os seus sentimentos, você não vai conseguir liderar. Você não vai conseguir ter uma gestão de um time. Você nem vai conseguir, talvez, ter bons resultados, porque um líder, um colaborador que não conhece seus pontos fracos, seus pontos fortes, com as suas paixões, seus sonhos, ou até o que você não gosta, a comunicação, como você se comunica. Né? E tudo isso é muito importante para as empresas entenderem que ela tem que trazer esse tema cada vez mais frequente. Legal. Conscientizar as pessoas disso. O maior desafio, acho que é conscientizar que é importante trabalhar isso, que não é balela. Porque o Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, ele fala que o soft skill, em português é mais fácil, mas o soft skills, ele acaba ficando um pouco pejorativo o termo. Porque soft skills, hard skills é o hard skills, é o que você precisa, tal, não sei o quê. O soft skills é a cereja do bolo. E, na verdade, não é isso, né? E até como se fosse fácil, né? Numa tradução, não, é suave. Exato. Habilidade suave. Até parece. De suave não tem nada. Então, e o hard skills é aquela coisa mais difícil, é hard e tal. Então, essa associação também com a tradução, né? Acho que ela foi muito mal interpretada pela gente. E até pela própria cultura, né? Que a gente tem de, cara, o trabalho braçal antes, né? Essa coisa de... Total. da Valorização dor, do de fazer técnico, isso. total. E aí, cara, cada vez mais a gente tá indo pra um cenário onde a gente trabalha muito mais com o intelecto, né? Sem dúvida. E aí, talvez eu acho que quando deram o nome, né, do hard skill, soft skill, acabou sendo isso, porque naquela época, de fato, né? Era soft, era uma coisa, cara, Sim. simples. Mas não, hoje tem o mesmo peso, né? Quando a gente olha pra essas habilidades, a gente tá falando do mesmo peso. Né? E até, se você não tem um soft skill, se você não tem essa competência emocional, você não consegue ter uma alta performance. Eu digo, não existe alta performance, inteligência emocional, sem... não existe... Sem essa conexão, né? Sem ter essa conexão. Não tem Perfeito. como. Não tem como você liderar e ter uma boa performance se você não trabalha essas questões. E aí tem vários dados, né? Que mostram que os líderes de empresas que trabalhavam essas competências de forma
conscientes e profundas tiveram um aumento de receita de 20%. Pessoas que têm um bom desempenho profissional, porque 58% é porque trabalha essas competências emocionais. O Fórum Econômico Mundial mostrou que são as 10 habilidades mais importantes do futuro. Então, tem vários dados. Os cursos mais buscados no mundo inteiro, de Harvard, de felicidade, do MIT, que fala de teoria U, que também fala dessa parte sistêmica, a questão do Yale, do Science of Wellbeing, que fala muito sobre isso. O mundo está mostrando que as pessoas estão querendo buscar. Então, as empresas têm que olhar para isso como uma necessidade de trabalhar, né, esses pontos. E isso não só para líderes, né? A gente está falando de líderes como exemplo aqui, mas também serve tanto para os líderes quanto para os liderados, né? Até porque em algum momento você vai ser um líder. Ou um líder técnico, ou um líder de pessoas, mas em algum momento você vai precisar disso também como líder, mas obviamente começa no meu dia a dia ali, né? Não necessariamente só quando eu me tornar líder. Existe um termo, né, que Daniel Goleman fala muito, que é a questão da liderança primordial, que é a liderança emocional. Todos nós temos a liderança emocional. Perfeito. Todos nós somos líderes, na verdade. Na empresa, você tem que ter uma equipe para ser considerado um líder. Mas no seu dia a dia, se você não lidera suas emoções, se você não lidera o seu estilo emocional, ele usa exatamente esse termo, estilo emocional, de como você vai trabalhar, você não vai conseguir ter o controle, você não vai conseguir ter bons resultados. Ju, antes aqui da gente começar a gravar, você falou que tinha uma curiosidade sobre liderança, que tinha uma informação de uma pesquisa nova que você achou que a gente ia se surpreender. O que era? Conta pra gente agora. Olha só, é interessante falar, né? Porque a gente tá falando de competências emocionais e às vezes a gente não percebe que algumas das nossas do dia a dia que tá dentro desse cesto, né, cheio de competências. E teve uma pesquisa que mostrou que um dos fatores de maior influência no desempenho da empresa é o humor do líder. Nossa, essa é novidade. Essa é novidade. Essa é novidade. E aí não só o humor, mas o otimismo que ele traz pro seu dia a dia, pro seu time. Aquela história, você sorri cheio, né, também, exato, de otimismo. Mas é só o humor do tipo o bom humor, ou o humor também, o humor negativo da pessoa, do dia que a pessoa tá tipo super estressada, o quanto que o humor influencia, seja positivo ou negativo? Exatamente, bom você falar isso. Inclusive na liderança tóxica, que a gente até comentou, um dos fatores que mostra isso é quando o líder ele é muito pessimista, quando ele não consegue dar um feedback, quando ele é uma pessoa que vê o copo meio vazio. Então, tudo isso que é o oposto do positivo são os líderes mais tóxicos, né? Perfeito. E aí, o ambiente inovativo, ele não acontece, porque a inovação vem do ambiente de bem-estar, que você se sente à vontade, que você consegue ser vulnerável, que você consegue trazer. Então, o bom humor, claro que isso muda o dia. É que nem você tá no elevador, né? Alguém olha pra você, dá um sorriso e fala, bom dia, como é que você tá? E aí você fala, caramba, não tô esperando sorrir. Então, é aquela frase, né? Sorria pro mundo, que o mundo sorrirá pra você em todos os sentidos. Então, os resultados da empresa... Isso veio de Harvard mesmo, essa pesquisa, que mostra o quanto aumentaram quando o líder desenvolvia esse humor. E como desenvolver o humor? Como ter um bom humor? É você se conhecendo. Não tem pra onde fugir. O autoconhecimento, ele é a chave de qualquer bom desempenho, de qualquer boa liderança. Quando você entende, inclusive você trazer os seus pontos fracos. Você fala, nossa, eu não tô num dia bom. Nossa, eu tive uma noite péssima. Não se vitimizando, mas trazendo autorresponsabilidade para aquilo e falando, olha, gente, nessa reunião, eu não tô muito bem hoje. Essa noite eu não dormi bem, eu tô com um problema e tal. Então, não esperem muito, eu vou fazer o melhor dentro do que eu posso. Você já prepara o terreno. Isso é ter inteligência emocional. Em aula, a gente acaba que... workshop que a gente faz, a gente sempre começa com um check-in. E uma das coisas que a gente pergunta é justamente isso, cara, qual que é o teu mood pra hoje? Porque aí você consegue alinhar com as pessoas, cara, o que eu espero de você. Por exemplo, putz, tive um dia muito ruim, porque, sei lá, meu filho passou a noite em claro, tive que passar... Cara, como que você vai querer que essa pessoa performe super bem? Impossível, né? Então, ter essa noção real, né? Acho que essa coisa de entender que somos humanos, somos pessoas... E como que isso interfere, né? E até saber o que esperar da pessoa, o que exigir...
Então isso... o famoso alinhamento de expectativas, né? Perfeito. E você trazer... Essa é uma ferramenta muito legal que chama Chegância, né? Que o próprio Marshall Rosenberg, que é o pai da CNV, da Comunicação Não Violenta, ele fala que é importantíssimo você trazer essa ferramenta em qualquer situação. Já que você comentou, eu acho que é importante porque você se conecta. Então, quando você entende como é que você tá, olha, eu não tô muito bem, ou eu tô super animado, olha, eu tô cansado. E aí você começa a trazer as verdades ali pro meio, né? Perfeito. E como que a inteligência emocional funciona na prática? Assim, no meu dia a dia. Agora, né, pra galera que tá ouvindo e vendo a gente. Cara, como é que eu uso essa habilidade, né? Como é que essa habilidade vai acontecer ali no meu dia a dia? Eu vou dar um exemplo aqui, interessante, que a gente tá falando de empresas. Vamos dizer que você é uma pessoa, um alto executivo, e você saiu de casa, você teve uma baita briga com a sua esposa, e você brigou com ela, saiu brigado, pegou o carro, foi pro trabalho. Pegou um baita trânsito, xingou todo mundo, buzinou pra todo mundo, quase bateu o carro, chegou no trabalho, você tem uma reunião super importante, chega lá, claramente o seu computador vai dar pau, o TI não chega pra te ajudar, e você fica revoltado, xinga todo mundo, culpa o analista culpa que... Lady Murphy. Aí o café cai no chão e aquilo lá, enfim, te deixa mais estressado e você faz uma apresentação horrível, não consegue mostrar aquilo e isso influencia negativamente seu dia. E olha só quantas pessoas que foram influenciadas com essa falta de inteligência emocional. Agora vamos pensar no cenário oposto. Você sai de casa, você teve uma briga com a sua mulher, porque sim, você não vai deixar de ter brigas e discussões. Mas você consegue entender que aquilo foi uma situação e que você consegue conversar e falar, vamos resolver isso mais à noite. Consegue se comunicar, falar, olha, não gostei disso, não consegue fazer uma comunicação assertiva, entendendo o que você está sentindo, olha, eu não gostei dessa situação porque eu me senti humilhado, isso, aquilo. Você sai de casa, consegue ter trânsito, mas você pensa, já sei que tem trânsito, então eu vou ouvir uma música, vou ouvir um podcast. Ouve a gente, inclusive, quando você estiver no trânsito, sem mais delongas, fica a dica, é um podcast bem interessante. Acho que vale a pena, essa experiência nunca mais será o mesmo. E aí ele sabe disso. E aí ele vai lá e ouve o podcast. E fica ouvindo aquilo e entende, trânsito vai existir, isso não vai me influenciar. Chega no trabalho, tá lá com o computador, putz, deu um pau ali, o que ele faz? Ele tem um plano B, ele pensou nisso antes, porque ele é uma pessoa que entende que pode acontecer imprevistos e aquilo vai trazer uma outra percepção da situação. Ou ele tem a calma e espera o TI e consegue apresentar. Isso tudo trouxe uma calma, trouxe uma visão dos fatos muito mais proporcionais. O que acontece? Quando você falta inteligência emocional, você tem respostas emocionais, que é como você reage a situações, desproporcionais às situações. Perfeito. Aquela famosa história de buzinar pra caramba e aí xingar todos os nomes daquela pessoa que só pediu uma passagem pra você. Aquele não precisava disso, né? Não precisava de tudo isso nessa situação. Aí você pensa, é bem isso. É por causa do carro? Óbvio que não, gente. Isso é uma questão interna que tá acumulando, a tal do lixinho emocional que eu comentei, que tá ali. Tipo quando você tá no metrô, a pessoa esbarra em você, e aí aquela pessoa já, cara, cria uma puta confusão, mas, sei lá, brigou com alguém, brigou no trabalho, tá triste com qualquer coisa, tá frustrado. Tava passando mal e precisou você foi só o sair. estopim, né? Você só foi um gatilho pra pessoa descarregar toda aquela carga emocional que ela tava, que você não tem nada a ver com aquilo, né? Adorei, você trouxe um termo porque muito metrô importante. acontece muito, né? Metrô, assim, com o trânsito é Mas o termo puxadíssimo. gatilho emocional, gatilho interno, externo, como que aquilo fez? Quando você tem esse autoconhecimento, você entende que aquilo vai te deixar fora do sério, você já vai preparado para aquela situação, ou você já entende que aquilo não pode simplesmente ser um esbarrão que vai fazer você ficar descontrolado. E eu acho que uma das principais questões é a gente levar a vida no automático. Quando a gente tá no automático, não pensa sobre o que a gente tá sentindo, sobre as emoções, sobre as pessoas, e você simplesmente só quer entregar cada vez mais essa sociedade de produtividade, né? Sim. Que fala muito sobre... Tem um livro do sul-coreano que fala... que tem um livro que chama A Sociedade do Cansaço, que fala muito sobre isso. Não sei o nome dele, não consigo pronunciar. Mas depois a gente procura no Google, tá tudo certo. Enfim, ele fala muito sobre essa questão de como a gente tá sempre querendo produzir, e isso torna o quê? Automático. Como assim eu vou parar e vou comer? E vou ver. E aí tem a ver com mindfulness também, que é uma questão que também é uma habilidade. Né? Estar presente em tudo que tá acontecendo, né? Todas as habilidades
fazem com que você tenha mais qualidade de vida. Então, olha só, esse alto executivo que conseguiu ter calma nas situações, conseguiu usar as habilidades comportamentais para ter melhores resultados. Porque como é que seu time vai? Imagine você ver uma pessoa completamente descontrolada no seu time. Você vai ficar com medo. Quem nunca teve, né? Aquele chefe que deixa você... Pelo menos eu tive na minha carreira. Aquela pessoa que deixa você ansiosa de uma maneira negativa, que você não sabe como lidar, não te dá feedback. Isso traz um ambiente por outro motivo, muito né? tóxico. O líder, de repente, tá com algum problema ali com a liderança dele, e aí ele não consegue lidar com aquela situação e passa pro time as emoções, né? Ali, tudo que ele tá sentindo, e acaba que ele transforma num time ansioso, num time desesperado, todo mundo correndo, e isso vai influenciando times próximos, né? Então, por exemplo, um cliente interno, você chega lá, a galera lá do financeiro, pô, não consegue falar com eles, porque os caras estão, tipo, tudo atolado, ou você chega lá super ríspido. Né? Então, isso vai influenciando de uma forma em cadeia, né? Acho que é legal também ter essa noção, né? De, cara, uma ação que parece que é concentrada, né? Que é focal, acaba reverberando no contexto inteiro, porque a empresa está toda interligada. Total, Não, isso faz muito sentido. E por isso que existem esses dados mostrando resultado melhor ou pior, resultados financeiros, resultados que não é uma objetivos. área só que vai fazer isso, né? É a empresa que vai entregar o resultado depois. Exato, então esses dados vêm para ser mais assertivo, para a gente entender de fato que isso muda os resultados da empresa, sim. É tangível, né? É mensurável. Exatamente. Antigamente não era, então por isso que não era tão visto, e aí não era tão focado nisso, e ninguém aprofundava, não investia, as empresas não tinham esse investimento nessas áreas. E hoje dá para trazer esses dados e mostrar o quanto é mais eficiente uma empresa que trabalha e que dá o valor da inteligência emocional, né? Até porque as pessoas são contratadas por questões técnicas, mas elas são demitidas por posturas, por questões emocionais. Perfeito. Então, você quer manter... esse dado é impressionante, né? Esse dado a gente fala muito, é um dos dados principais do qual a Binose trabalha em cima para reduzir. São 9 em cada 10 pessoas contratadas por habilidades técnicas e demitidas por comportamento. Exato. Então, assim, como aguentar isso e achar que tá tudo bem, né? Exato. Nesse sentido. Então, por isso tão importante, né? A gente desenvolver essa habilidade porque a gente tá falando aqui muito, né, de resultado de empresa, mas também é uma questão do resultado da minha carreira, né, cara? Como que isso reverbera no meu ponto de vista de desenvolvimento profissional, né, cara? Eu, de repente, mudanças de carreira que eu quero fazer, né? Um novo ciclo, de repente uma promoção, uma mudança completa de área, isso vai influenciar essas tomadas de decisões também, né? Sim, cara, como é que você decide, sei lá, você vai pedir um aumento, você vai pedir uma promoção, você vai concorrer a um cargo diferente? Cara, isso vem... Se você não tiver inteligência emocional, de repente você pode tomar uma decisão precipitada e você não vai bem numa entrevista, né? Cara, por exemplo, a gente tem, né, estamos no momento com números de pedidos de demissão crescendo demais. A gente não Binose, hein? Você olhou pra mim e falou, estamos com número ao contrário. Não, a Binose está crescendo, ao contrário, a Binose está contratando. Inclusive, se você quiser trabalhar na Binose, venha. Manda uma mensagem. Manda mensagem nas redes que estamos contratando. Mas justamente por um número de oportunidades crescendo e as pessoas tomando a decisão de pedir demissão muitas vezes porque um líder... Cara, não é fácil trabalhar com líder. Às vezes a pessoa também não está conseguindo lidar com as próprias emoções e aí ela acha que o problema de repente seja no trabalho e aí ela troca de emprego, repete. Sim. Ela troca de equipe, repete. E ela não consegue entender que talvez o problema também está com ela. Ela tem uma boa parcela ali, né? E ela precisa desenvolver aquilo de alguma forma. Sem dúvida. Ótimo, você falou uma coisa muito legal que me lembrou um ponto que eu já escutei, não sei se você já escutou falar nisso. Inteligência emocional como uma metáfora do avião também, que é assim, a questão das duas asas. Então, o avião só voa se ele tiver duas asas, né? As duas asas precisam estar ali. Até então, não inventamos outra coisa, até onde eu sei. E aí... inteligência emocional também. Então, você tem um lado que é você com você mesmo, como você falou, tudo parte do autoconhecimento, então parte da asa ali, eu comigo mesmo, eu me conhecendo, mas também tem o como eu me relaciono com o meio. Então, perfeito. Eu com o externo, né? Total. E, muito possivelmente, aquela pessoa que tem um autoconhecimento maior, consegue compreender, gerir, né? Trabalhar suas emoções melhores, muito provavelmente ela vai conseguir fazer isso com as outras pessoas, Exato. com o seu Sem dúvida. entorno, com a sua empresa e vice-versa, né? Sim. Quem não tem isso internamente bem desenvolvido vai ter mais dificuldade com esse entorno. Qual é o principal desafio que você enxerga
para um profissional, né, para a pessoa, qual é o principal desafio na hora de desenvolver inteligência emocional? Aquilo que você fala, cara, de todos, porque com certeza devem ter vários desafios, mas qual é o primeiro, assim, que você olha e fala, vamos começar por aqui? Qual é o primeiro desafio que a gente tem? Olha, eu vou ser um pouco repetitiva aqui, mas Mas é o pra fixar, autoconhecimento. né? É você Perfeito. conseguir olhar, porque a gente tem essa mania, você vai num almoço, né, de empresa, sempre tem alguém falando, porque fulano é culpado, ciclano é culpado. Eu não. Eu falei e é difícil trazer essa responsabilidade. Perfeito. Então, a autorresponsabilidade é um dos pontos que eu falo que se você não tem a autorresponsabilidade, você não consegue trabalhar em nenhum processo de autoconhecimento. Perfeito. Então, você trazer sua consciência, começar a se auto-observar e se autoconhecer, então mergulhar, é fácil, nem um pouco. Caramba, você tem, né? Você acaba se encontrando sua outra versão. Só que quando você encontra suas sombras e você também é luz, e você consegue ter esses dois, e você consegue ser inteiro e muito mais autêntico. Então você traz sua verdade, as pessoas se conectam com você e você traz uma questão que cada vez mais está se falando e que gera conexão, que é a vulnerabilidade. Com isso você consegue ser ser humano. Pra gente fechar aqui a nossa discussão sobre inteligência emocional, queria que você desse pra galera aqui uma dica sobre esse assunto. Cara, algo que você fala assim, galera, vamos começar por aqui. O que você Então, vamos poderia lá. falar pra nós? Eu fiquei pensando, né, qual que é a melhor dica que eu posso dar e mais fácil pra você começar agora. Porque a gente tem esse costume de deixar pra depois, porque nosso cérebro quer economizar energia. Ele não quer começar algo novo e diferente. Mas com muito treino e tempo, então todo dia se você fizer um pouquinho, você vai conseguir desenvolver isso. Você vai ver como isso é muito potencializador para sua vida, e que é escrever. Trouxe até um caderno aqui, que é escrever todos os dias, 5 minutos. Você acorda ou vai dormir, enfim, o momento que você achar melhor do seu dia também. Você escrever tudo que você sentiu e descrever 2 situações que te desafiaram. Então, por exemplo, a Isa trouxe a questão do trânsito. Olha, o trânsito tava ferrado. Como que eu agi? Xinguei pra caramba. Como que você gostaria de ter agido? De ter tido calma, porque aquilo não me levou a nada, só me deixou estressada. Perfeito. Ou se não, você tá estressado numa reunião, o que você fez? Comi uma barra de chocolate. Como Cheguei você em casa e gostaria... comi um hambúrguer inteiro. Você tá compensando, né? Mas por quê? Né? E aí você entende. E aí isso começa a dar o passinho, pôr a água ali no autoconhecimento e a autoobservação. Perfeito. Então, trazer isso pro seu dia a dia. Porque só de você estar com isso na sua cabeça, seu cérebro vai pensar, olha lá a situação, tá? Então, escrever é importante, porque quando você escreve, você materializa tudo e você consegue ter uma outra visão da situação. Então, Perfeito. todos os dias, 5 minutos, o diário emocional. Quem faz mentoria comigo sabe que esse é o primeiro passo. Não tem como fugir. E aí pode se escrever em qualquer momento do dia. Pode ser de manhã, pode ser... Qualquer momento. Eu indico de manhã. Que aí porque você escreve tá o que com- aconteceu no dia anterior, né? E também você tá com a cabeça mais limpa, né? Uhum. Então eu ainda falaria pra você fazer uma meditaçãozinha antes de 5 minutos, Se puder. 2 minutos, né? Só pra você limpar e aí você vai trazer. E lógico, depois você vai fazendo escritas livres. É muito poderosa a escrita, muito mesmo. assim. Começa de uma forma organizada pra criar o hábito Isso. e depois E fica depois mais vai fluido, indo. mais Exatamente. Aí depois você pode fazer uma lista de gratidão, que já foi banalizada muito, mas é que tem vários estudos na própria pós-graduação, trazem muitos estudos de quanto a gratidão é importante. Ajuda o circuito da esperança, enfim. Aí você consegue ter mais otimismo e outras coisas na sua vida que te ajudam no seu desempenho pessoal e profissional também. Muito bom. Então, peraí. Então, relembrando, são 5 emoções que você sentiu. 5 emoções, então, E medo, lembra- raiva... Boa. Medo, raiva, tristeza, alegria e amor, que é mais do que um sentimento, mas são as emoções, na verdade, né? E aí, a partir disso, o que você sentiu nessa emoção? Legal. Como que você agiu Em 2 situações, né? nessas situações e como você gostaria de ter agido. É diferente, nem sempre você age da maneira que você gostaria. Você grita lá com o seu chefe, ou você grita com a sua namorada, ou enfim. Ou você E aí grita com você não mesmo, gostaria- né? com Você você chora, mesmo, vai pro banheiro se e xinga. Então, né, a gente Tá bom. consegue trazer essa consciência. E outro, que a gente até comentou aqui, mas que é o tal do semáforo, né? O Daniel Goleman, ele traz isso no livro, que é o semáforo. Bem básico. Quando você está sentindo, está numa situação, o vermelho, você para.
aqueles 10 segundos da amígdala e tudo mais. Então, você para, respira. Aí você pensa, que é o amarelo. Então, o que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? É pra eu ficar com tanta raiva mesmo dessa situação? É pra tudo isso, né? É pra tudo isso. Por que eu tô sentindo isso? Da onde vem esse gatilho? E aí, o verde é pra agir. Legal. Então, a partir disso, como que eu vou agir? Vou conversar com essa pessoa? Ou eu vou escrever no meu diário depois? Eu vou respirar? Enfim, e aí você consegue ter mais consciência no seu dia a dia também, nas situações. Nossa, Então, isso é para, bem bom. pensa e segue. Isso. E age, né? Pensa num semáforo, que é bem facinho de lembrar. Exato. Isso quebra um pouco o mito também da gente precisar reagir, ser ágil, ser rápido, né? Então, assim, Exatamente. cara, pausar é inteligência. Se alguém perguntar, mas você não reagiu, você falou, perfeito, eu fui inteligente. Não fazer algo também é fazer emocionalmente. algo a respeito, né, cara? Tem Exatamente. momentos que você... O imediatismo é o mal da sociedade, eu falo isso. Ju, agora, pra gente finalizar, a gente tem quase uma tradição. Né? É verdade, infelizmente tá terminando. Tá bom. Mas a gente tem uma tradição no podcast que é fazer um bate-bola. Tá? E aí Vamos a lá. gente pensou num bate-bola diferente pra essa temporada nova, né? Esses 12 episódios, que é o seguinte, eu vou falar uma coisa, sei lá, uma frase ou uma palavra, e você vai dizer a primeira coisa que vem na sua mente. Ai, tá bom. Tá bom? Então, bora? Preparado? Bora. Então, primeira, autoconhecimento é... Um lago profundo. Um lago profundo. Nossa, que bonito isso. Profundo. Vou pensar nessa frase hoje, Boa. o dia todo. Seu maior desafio profissional... Foco. Foco. Boa. Nossa, esse eu compartilho. Autoconhecimento ali tá, ó. Não, eu compartilho. Foco. Foco é importante. Futuro do trabalho. Sistêmico. Boa. Uau. Emoção ou sentimento para esse século? Sentimento. Sentimento. Com Qual? emoção. Qual? Medo com ação. Medo com ação. Boa. E para finalizar, o que você mudaria no mundo? Pobreza. Boa. Então, Muito foi bom. bem, hein? Ó, eu acho que, editor, por favor. Salve de palmas. Ju, a gente quer agradecer imensamente sua presença aqui com a adorei. gente. Nossa primeira convidada do podcast presencial. Muito Então, bom. que Estamos bom. muito felizes, que bom. Foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse tema, de falar com vocês, de trazer cada vez mais essa consciência emocional. E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, Boa. Diga suas redes. me segue no Instagram, julia.pteixeira. Lá tem bastante conteúdo de inteligência emocional, de autoestima, de espiritualidade também. Tudo que envolve esse mundo Das intangível, emoções, das dos sentimentos. E por último, também eu vou Boa. dar aqui a Verdade. dica dos livros, não que eu trouxe aqui, né, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, e aqui também de Harvard Business Review, vários cases bem fáceis de leitura. Esse aqui é um pouco mais denso, esse aqui é mais assim, para qualquer pessoa que quiser entender melhor, e dados, né, e como ser o melhor líder e como usar a inteligência emocional ao seu favor nas empresas. No dia a E dia. todas as referências que a gente colocou nesse podcast vão estar na descrição, né? A gente sempre coloca, né? Tanto no Spotify ou agora no YouTube, porque estaremos no Olha só. YouTube Olha também. só, finos, finos. finos. Entramos no hype. Todas as referências que a gente tiver aqui vão estar listadas. Então, Isa, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pelo nosso primeiro podcast presencial. Feliz demais. Saiu. Essa parceria de longa data aqui e agora num novo cenário. Novo formato. Que fique. Isso aí. Maravilhoso, continuem, sucesso. Muito bem, Obrigada, muito obrigado. Ju. Então, para você que acompanha a gente, muito obrigado. E se você gostou, até a próxima. Sem mais delongas, um podcast da Binous. Siga a gente no Instagram, @binous.oficial, e acesse o nosso site www.binous.com. Lembrando que Binous é com B mudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.